Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais um trabalho aqui nessa tarde de quarta. Sempre com aqueles recados básicos, né, da casa. A casa ela tem trabalho todos os dias, né, os horários ficam fixados na entrada aí no quadro de avisos e no nosso site também, no www.casadocaminhosantana.com.br. Quem tiver necessidade de passar por um plantão, quiser falar com alguém, é só chegar meia hora antes. Todos os dias sempre tem alguém. A menos nas sextas-feiras, que é onde ocorre um trabalho aqui para os dependentes químicos, né? Principalmente atuando com os familiares desses usuários de dependência química. E no domingo também nós temos a evangelização infantil. O trabalho ocorre paralelo lá em cima, né? Junto com a palestra aqui, enquanto a palestra as crianças são levadas até o fundo da casa, né? Onde ocorre esse trabalho aí da evangelização infantil. Tá ok? E na área social, nós estamos agora, a partir desse mês, atendendo 80 famílias. Né? Então a gente sabe da responsabilidade, porque a gente estava com 72 famílias, né? Nós passamos para 80. Então aí a gente já aproveita, agradece quem sempre colabora, né? E também tem que pedir. Porque já que a gente decidiu dar esse aumento, também nós precisamos muito da colaboração de todos. Quem puder sempre trazer 1 quilo aí de alimento que compõe a cesta básica, nós agradecemos bastante. É qualquer coisa, viu, pessoal? Uma bolacha, um pacote de sal, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. A gente agradece muito quem puder colaborar. Outro trabalho da área social, né, ele é desenvolvido todo sábado à tarde, que é o lanche que a gente dá para os irmãos moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru. Tá? Esse trabalho de cestas básicas, né, são as famílias cadastradas, ele acontece no segundo sábado de cada mês, na parte da manhã, às 9 horas da manhã. Tá? E nós temos também um trabalho, né, que está sendo desenvolvido no primeiro e terceiro domingo, para as mães que estão aí, para as gestantes, né, onde é ensinado todos os cuidados que deve ter na gestação e os primeiros cuidados também depois com os bebezinhos, né? Tá ok? Então esses são os recados básicos. A gente também pede que vocês, os presentes, desliguem seus celulares, fazendo favor. E aí vamos dar início então ao nosso trabalho mesmo. Eu convido todos a cerrar os olhos. Vamos, como eu falo sempre, né, tentar esquecer. Já que estamos aqui, vamos aproveitar, né? Então vamos tentar esquecer o mundo aí fora e vamos respirando nessa paz, nessa harmonia que essa espiritualidade tão bondosa já preparou para nós aqui nesse ambiente. Nós vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, contando sempre com a presença de Jesus no meio de nós, pois foi Ele próprio que falou. Quando eu tivesse 2 ou mais, Ele estaria lá. Então sabemos que Jesus está aqui conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos fortalecendo e principalmente trazendo a sua paz para nós, o seu amor. Vamos também contando com essa espiritualidade bondosa, esses amigos benfeitores da casa, que sempre estão aqui também, trabalhando ininterruptamente, para que nós consigamos nos transformar, nos melhorarmos, que esse é o intuito da nossa criação. Uma vez criados, nós temos que evoluir, e o trabalho dessa espiritualidade é constante, para que, auxiliando-nos para que nós nos melhoremos. E vamos também pedindo a intercessão de Maria, para que ela interceda por nós e que nós tenhamos, com seu auxílio, nossas mentes abertas para tudo que vai ser explanado nesses poucos minutos que estamos aqui de estudo, mas sabemos o quanto é importante para a nossa evolução, nosso conhecimento, nosso aprendizado nessa encarnação. Então, vamos agradecendo agora essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, ele é
Trabalhe sem exageros. É do livro Todos Precisam de Paz na Alma, do Raul Teixeira, pelo Espírito da Benedita Maria. Eu convido o nosso irmão Zé Roberto para vir estudar esse tema com a gente aí. Faça favor. Obrigado, Vladimir. Boa tarde a todos, aqui presentes, aqueles que nos veem pela internet, né? E trabalhar sem exageros, né? Mas o nosso primeiro trabalho é conosco mesmo. Nós temos que trabalhar o nosso bom humor, a nossa fé, a nossa confiança. E aí não precisa se preocupar com exagero, né? Podemos exagerar na nossa fé, na nossa confiança, na nossa alegria. Sabemos que temos vários problemas, estamos num planeta de provas e expiações. O mundo tem problemas, né? Nós, como país, temos problemas, né? Mas se nós não tivermos a confiança no Criador, no anjo Ismael, né, que é o guardião do nosso planeta, então aí é complicado. Então nós temos que trabalhar essas coisas, né? E o Raul Teixeira, Benedita Maria, através de Raul Teixeira, ele nos traz algumas mensagens assim extremamente interessantes, né? Mas quando nós falamos em trabalho, nós vamos falar justamente nas leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec ordenou, né? Kardec, ele trabalhou essa parte junto com a espiritualidade. E a lei do trabalho é o segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos se compõe, primeira parte fala da criação, segunda parte do mundo espiritual, terceira parte das leis morais, e veja bem que o trabalho está se encaixando nas leis morais. E a quarta parte, esperanças e consolações. Um dos trechos aqui que eu achei bastante interessante, né, da Benedita Maria, Espírito, diz o seguinte: é o trabalho que sustenta a produção e que apoia o consumo, a fim de que mais se possa produzir, aumentando a velocidade do progresso da sociedade. O trabalho, portanto, valiosa atividade que oferece a quem realiza credenciais luminosas para a subida árdua do Criador. Muito bem. Vamos falar da necessidade do trabalho. Necessidade do trabalho, que é uma das abordagens que Kardec faz junto aos espíritos, justamente nesse capítulo do livro terceiro, no segundo capítulo. E para começar, eu vou contar para vocês, eu vou copiar um pouco aqui o Akil, eu vou contar uma história, né? Uma história, né? O Akil diz fábula, né? Fábula, né? Então vou contar uma fábula, que eu achei extremamente interessante, pesquisando na internet. Ele diz o seguinte, que um sábio caminhava no campo junto com seus discípulos e avistaram uma casa muito pobre, uma pessoa assim, muito mal vestida, uma pessoa sentada à frente da casa, os filhos todos mal vestidos, sujos, e uma vaquinha. Aí o sábio diz a seu discípulo, pergunta a essa pessoa como é que ele se sustenta. Aí ele foi perguntar e a pessoa disse o seguinte, aquele senhor: olha, nós temos uma vaquinha. Essa vaquinha, nós tiramos leite da vaquinha. E com leite, nós fazemos queijo, as crianças tomam leite, eu tomo leite, a gente vende um pouquinho do leite e compra uma comida e assim vivemos. Aí o sábio disse para o seu discípulo, faz o seguinte, enquanto ele está distraído, pega a vaquinha pela corda e arrasta essa vaquinha com a gente. Mas, mestre, por que isso? Falou, fácil, por exemplo. Aí chegou à beira do precipício e falou, joga essa vaquinha no precipício. Falou, mestre, não estou entendendo. Com a sua sabedoria, você vai tirar o sustento daquela gente? Falou, faça o que eu estou falando. E assim fez, jogou a vaquinha no precipício. Aí o discípulo falou, mas que coisa, né? Que maldade, jogou a vaquinha, o que eles vão fazer depois, né? Bom, passou um tempo, o sábio já
não estava mais nesse mundo material, já estava no plano espiritual. Os discípulos, então, resolveram percorrer o mesmo caminho. Quando eles chegaram naquele lugar, eles não encontraram mais aquela criatura, o dono da vaquinha. Viram uma pessoa muito bem vestida, saudável, crianças saudáveis, uma casa bem arrumadinha, bonita, hortas, plantando legumes, plantando cereais, criação de alguns animaizinhos, também vaca. Né? Aí chegou e perguntou para ele: escuta, o que é daquele senhor que residia aqui tanto tempo atrás, há uns 5 anos atrás, que nós passamos aqui? Ele falou: não, tem ninguém, eu sempre morei aqui. Não diga, mas eu passei aqui, era uma família tão pobre. Qual é a razão dessa transformação? Falou: olha, meu senhor, nós tínhamos uma vaquinha. Essa vaquinha dava leite. A gente tirava o leite da vaquinha, tomava o leite, dava para as crianças, fazia um queijinho, vendia o que sobrava, comprava lá um alimentozinho para nós. Alguém dava uma roupinha para nós, vinha gente que ajudava a gente, dava coisa para a gente. Nós aceitávamos doações também. E um dia aconteceu que essa vaquinha sumiu. E quando nós vimos, ela tinha caído no precipício. Imagina o que aconteceu. E de lá para cá, nós resolvemos mudar de atitude. Aí eu comecei a plantar, comecei a arrumar semente, com doações, plantar, fazer uma horta. Cresceu, a horta cresceu, vendi os legumes, algum cereal, comecei a vender, começou a dar dinheiro, meus filhos foram estudar, nos alimentamos bem, mudamos a nossa casa, e aconteceu isso. Então, veja isso daí que aconteceu. E na realidade, quando nós perdemos a vaquinha, foi a nossa felicidade, porque aí nós encontramos a verdadeira razão do progresso. Então, o que diz essa fábula, né? É o seguinte: quando se acomoda, quando nós nos acomodamos, quando nós esperamos as coisas virem sem trabalhar, não existe progresso. Por isso que Kardec elenca no Livro dos Espíritos, nas leis morais, junto com a lei da sociedade, a lei da família, a lei do trabalho, entre outras tantas leis existentes, a lei da reprodução, a lei da destruição e a lei do trabalho. Porque a lei do trabalho é uma lei divina e natural, ou seja, não existe progresso sem que haja o trabalho, ou seja, sem que haja o esforço. O Chico Xavier dizia o seguinte: se não fossem os problemas, eu não teria saído do lugar. Então os problemas existem para que nós possamos trabalhar esses problemas para superar os problemas. Por isso que quando eu iniciei aqui a minha conversa com vocês, eu disse trabalhar o bom humor, trabalhar a confiança, porque se nós perdermos a fé e a confiança, se nós não acreditarmos que o mundo passa por transformações, essas transformações são necessárias, nós não estamos trabalhando o nosso lado moral, o nosso lado do progresso, porque só assim é que nós vamos poder evoluir. Caso contrário, nós vamos ser aquele senhor que tem a vaquinha e vamos tirar o leitinho da vaquinha e viver daquele leitinho o resto da nossa existência. E o que acontece? Acontece que todos aqueles compromissos que nós assumimos na espiritualidade, junto ao Ministério da Reencarnação, tudo aquilo que nós nos comprometemos, do que nós não fazemos sequer metade, aquele que faz muito fica devedor de 1/3 daquilo que se comprometeu. Quer dizer, dizendo na média. Aqui nós estamos falando do Chico Xavier, do Divaldo, dessa gente não, né? Nós estamos na média existente. Quando nós nos comprometemos, nós mesmo trazemos conosco um carnê dessa grossura aqui. E quando nós retornamos à pátria espiritual, nós levamos ainda um montão de folha de carnê que nós não conseguimos quitar. Então nós temos que entender que aquilo que nós assumimos na espiritualidade, nós temos que trabalhar para que tudo se realize. Né? Trabalhando o quê? O bom humor, trabalhando a fé, trabalhando a confiança. Eu sempre digo o seguinte: fé
sem confiança, sem esperança, não existe. Nós temos que ter fé e ter esperança. Por isso que nós confiamos no Criador. Existe uma categoria de importância naquilo que nós devemos considerar. Eu sempre digo, primeiro é Deus, o nosso Criador. Segundo é a família. Terceiro é o trabalho. E quarto, finalmente, é a religião. Então, quando nós falamos, pô, mas você está colocando o trabalho acima. Não, eu coloquei a religião acima do trabalho. Quando nós falamos em Deus, nós falamos no Criador, nós estamos falando em religião também. Porque o que é a religião? É nós religarmos ao Criador, nós estamos religados, é a religião. Então, se nós consideramos Deus, nosso Criador, em primeiro lugar, nós já estamos praticamente enfocando a família e o trabalho também. Vamos falar um pouquinho, por que nós estamos falando do trabalho? O que vai acontecer no dia 1º de maio? É o dia do trabalho. É o dia do trabalho. E o dia do trabalho tem uma história também, né? Já que nós falamos da fábula, nós vamos falar da realidade também, né? Deixa a fábula, mas a fábula é importante para ilustrar o nosso tema aqui, para que a gente possa desenvolver os temas pertinentes aqui existentes, né? Tá certo? O Dia do Trabalho, ele teve início no dia 4 de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos. O que acontecia? Esses operários, eles trabalhavam de forma exacerbada, ou seja, trabalhavam de 14 a 18 horas por dia. Imagina só, se o dia tem 24 horas, como é que você vai trabalhar 18 horas? Você vai trabalhar, você tem 6 horas para o quê? Dormir, comer e voltar a trabalhar. Então existia um protesto enorme. Por quê? Porque naquela oportunidade nós estávamos numa época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial. Ou seja, tudo acontece a seu devido tempo. Aí você vai dizer, poxa vida, mas aquilo era uma coisa descabida. Não, não é descabida, porque as coisas são assim que acontecem. Nós vamos trabalhando por etapas na nossa evolução. Se não acontecesse aquilo, nós não teríamos então o estágio que nós estamos atingindo hoje. Os operários se revoltaram e, na realidade, houve até mortes, porque houve uma repressão. Por quê? Porque existia, de um lado, os industriais que não sabiam como trabalhar aquela situação, como é que poderiam ajustar aquela situação, e, do outro lado, os operários que queriam seus direitos. Bom, aí ficou, né? Ficou nessa situação. Em Paris, depois, no dia 20 de junho de 1889, 3 anos depois, o governo queria também, em homenagear os trabalhadores de Chicago, estabelecer o Dia do Trabalho. E assim aconteceu no dia 1º de maio. No Brasil a coisa começou justamente por influência dos imigrantes, e principalmente imigrantes italianos, né, que trabalhavam, que vieram aqui para o trabalho braçal. E o que aconteceu? Em 1924, né, em vista disso, porque em 1917 houve uma manifestação muito forte, os trabalhadores da indústria, principalmente naquela época era a indústria têxtil, né, eles se revoltaram e aconteceu que em 1924 o presidente Arthur Bernardes, então ele estabeleceu que o 1º de maio seria o dia que se comemorava, homenageava o trabalhador. Né? O dia do trabalho não se trabalha, na verdade, né? O dia do trabalho é o dia de descanso, mas homenagem aos trabalhadores. Muito bem. Então, posto isso, nós começamos entendendo o seguinte, que o trabalho é aquilo que alavanca o progresso. Alavanca o progresso. E o trabalho não é só o trabalho material, é o trabalho intelectual, é o trabalho espiritual, né? Os espíritos esclarecem que o trabalho é necessário para a educação, sendo uma lei natural, né? Isso que os espíritos esclarecem. E é imposto ao homem, é incrível dizer, o trabalho é imposto. Realmente, o trabalho nos é imposto. Por que nos é imposto como forma de progresso? Porque nós entendemos o seguinte, se nós não fizermos alguma coisa, nós não vamos sair do lugar, como disse o Chico. Se não fossem as dificuldades, eu não sairia do lugar. Então,
os espíritos esclarecem a Kardec que o trabalho nos é imposto como uma forma de progresso, para que nós possamos progredir, independente, né, da sua condição, daquilo que se faz. O Livro dos Espíritos esclarece também o seguinte, numa pergunta que é formulada, se não me engano, é 827, o que seria do filho de uma pessoa de alta hierarquia querer ser um sapateiro, fabricar tamancos? E aí os espíritos respondem para Kardec o seguinte: é melhor ser um bom mecânico do que um péssimo advogado. Então o trabalho também deve seguir a nossa orientação, aquilo que nós gostamos de fazer. Porque o que seria de nós se não houvesse, por exemplo, o pedreiro, se não houvesse o pintor? Todo mundo quer ser engenheiro? Todo mundo quer ser advogado? Não, não é assim que funciona. Na realidade, essa é uma cultura muito brasileira, muito nossa aqui. Se nós formos para outros países, nós vemos que o trabalho é executado por várias pessoas de diferentes categorias. E as pessoas vivem bem. Um caixa do supermercado nos Estados Unidos, ele tem condição de ganhar o seu sustento, de pagar o seu aluguel. Claro que não é uma vida maravilhosa, mas ele tem essa condição. Se você for para a Alemanha, por exemplo, né, você tem o pintor, o pedreiro, aquele que faz edificação de casas, ele ganha muito bem. É uma pessoa respeitada. Nos Estados Unidos, consertar elevador é uma pessoa que tem uma situação maravilhosa. Então, nossa cultura aqui é o seguinte: não, nós vamos estudar, aí pega um diploma, né, qualquer faculdade que existe por aí, já não quer fazer mais nada. Na realidade, o trabalho existe para que todos exerçam uma profissão de acordo com a sua vocação. Entendeu? E não é o trabalho, não é para se acomodar, não é para ser igual o homem da história que nós iniciamos lá, que tinha vaquinha. Tem que trabalhar, tem que fazer algo mais, né? Tá certo? Nos mundos aperfeiçoados, né? Nos mundos aperfeiçoados, esse trabalho é totalmente diferente. Não é esse trabalho pesado. Se trabalha por prazer. Jesus dizia: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Ou seja, o Criador trabalha. O Criador, ele trabalha incessantemente nesse universo imenso. Nós temos um universo que está em expansão, né? Cada vez mais, e nós não conhecemos. Como diz Jesus, meu Pai trabalha e trabalha sempre, trabalha até hoje. Nós temos, eu sempre digo o seguinte, que nós pouco conhecemos do nosso universo. Aliás, nós pouco conhecemos ainda dos conceitos necessários para solidificar a nossa fé. Por isso que nós temos que ter uma fé raciocinada, nós temos que ter uma fé trabalhada, porque nós não temos a noção ainda de como é o Criador. E o Criador continua, ele trabalha, ele continua incessantemente trabalhando. No universo, hoje nós temos conhecimento daquilo que o satélite, o Hubble, nos traz de informações. E o Hubble está a 100 km da órbita da Terra. Vai ser lançado agora, já era para ter sido 100 mil quilômetros da órbita da Terra, desculpa, faltou 1000, né? Não, 1000 faz diferença, né? Pensou? Pensou se faz diferença? Tira 1000 do salário, né? Hein? Tira aí, não dá, né? Então, 100 mil quilômetros da Terra. Então, o Hubble, ele consegue detectar coisas assim que, se nós vamos nos interessar, coisas incríveis da criação divina, do trabalho do nosso Criador. São 200 bilhões de galáxias, iguais à nossa, Andrômeda, mas 100 bilhões de uma grandeza maior. E agora, já era para ter sido lançado em 2016, o James Webb. O James Webb deve ser lançado em 2018, porque o Hubble já atingiu a sua fase de fadiga. Ele vai estar a 1.500 quilômetros da órbita da Lua. Imagina que nós vamos saber que esse nosso Pai Criador, como é que ele está trabalhando, né? Porque hoje nós temos uma noção, mas não sabemos exatamente como é. A ocupação, segundo os espíritos, do trabalho material e espiritual. Sempre, logicamente, como diz aqui o enunciado, né? Trabalhar sem exageros. Os exageros que ele quer dizer é o seguinte: o exagero no sentido do egoísmo, de se trabalhar para nós mesmos. Nós temos que ter desprendimento também
Nós temos que trabalhar para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. O que faz a casa aqui? Vladimir acabou de falar que nós estamos aumentando nossa doação de cestas básicas, né, de 72 para 80. Quer dizer, esse é um trabalho, isso não é exagero, é um trabalho que nós devemos fazer. Por que nós devemos fazer? Porque é a oportunidade que nós temos de trabalhar as nossas virtudes, de trabalhar os nossos débitos de vidas passadas. Quantas encarnações nós já tivemos? Não sabemos, ainda bem que não sabemos. O que nós fizemos na encarnação passada, ótimo que não sabemos, porque nós trazemos instintivamente aquela noção de responsabilidade daquilo que nós devemos fazer, né? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. E fala do trabalho que aperfeiçoa a inteligência, nos traz o bem-estar, nos traz segurança. E o trabalho espiritual nos traz isso. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos trabalhando não em benefício de outras pessoas, em benefício de nós mesmos. Quando nós fazemos algo por alguém, é por nós que estamos fazendo. Como Jesus sempre ensinou, quem fizer por esses pequeninos é a mim que está fazendo. Então esse é o grande ensinamento. Nós não conseguimos entender às vezes as mensagens de Jesus. As mensagens de Jesus são tão claras. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho, nós temos que ler constantemente os Evangelhos. Aí podemos dizer, mas poxa vida, os Evangelhos canônicos de Marcos, Lucas, João e Mateus, eles foram estabelecidos no Concílio de Nicéia, quando existem mais 44 Evangelhos que poderiam ter mensagens muito boas. Mas por quê? Porque o nosso Criador, ele direcionou para isso. O nosso Pai Celestial direcionou para que fosse concentrado em quatro evangelhos as mensagens do nosso Mestre Jesus, através das palavras dos evangelistas, segundo os evangelistas. Então, quando nós olhamos o Evangelho, uma coisa importante, quando falamos Evangelho segundo o Espiritismo, é importante, porque tem interpretação segundo o mundo espiritual, mas é importante também que nós possamos conhecer as mensagens de Jesus na sua origem. As mensagens de Jesus na sua origem. Quando ele fala, quem fizer aos pequeninos é a mim que está fazendo. Né? Então, é assim que nós devemos interpretar. Quando nós estamos fazendo para alguém, é para nós que estamos fazendo, nós é que estamos sendo beneficiados. Né? E o trabalho é tão importante que os espíritos esclarecem que os animais também trabalham a seu modo. E hoje, quando nós estamos vendo o mundo, a evolução, por isso que é importante nós termos essa percepção, importante os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz cada vez mais, né? Quando Kardec codificou o espiritismo, nós tínhamos as noções do mundo espiritual, nós recebemos aquelas informações como ensinamento. Posteriormente, nós tivemos, no século passado, nós tivemos já a permissão da revelação dos mundos espirituais constituídos. Agora, nesse século presente, nós estamos tendo uma revelação muito importante, que é a revelação da evolução do princípio inteligente. Veja como é que a espiritualidade nos proporciona essa condição de evolução intelectual que nos ajuda a evolução moral e a evolução espiritual. Então nós conseguimos entender o que Kardec, naquela oportunidade, recebeu informação dos espíritos, que os animais trabalham ao seu modo. Hoje nós estamos vendo a evolução dos animais, hoje nós temos respeito pelos animais, coisa que no passado pouco se tinha. Né? Mesmo porque se utilizava muito o trabalho animal, né? Se usava até o trabalho humano, a forma de escravidão. Né? Então, os animais também trabalham ao seu jeito, à sua maneira. Né? O importante que os espíritos nos colocam também é o trabalho no seio familiar. Né? Trabalho no seio familiar. E o que nós devemos interpretar, trabalhar sem exageros no seio familiar? Sem exageros é não querer ultrapassar os limites da razão. No seio familiar, nós temos que ter a compreensão necessária com aqueles que convivem conosco no nosso meio. Nós temos que ter a compreensão, por isso que a doutrina nos traz, e já naquela oportunidade, no Livro dos Espíritos, no capítulo, na parte 2 do Livro dos Espíritos,
Espíritos, no capítulo 4, fala de parentesco e filiação, fala de laços espirituais, fala da família terrena, da família espiritual, os desafetos. Aí já vem a informação recebida recentemente sobre o relacionamento, os desafetos, os afetos que estão no nosso lar, e nós temos que trabalhar de uma forma coerente, sem exagero, sem querer impor as nossas vontades, mas entendendo também as necessidades, entendendo também as deficiências existentes naqueles seres que estão conosco encarnados e as nossas próprias deficiências, né? No livro Sinal Verde, no item 44, o André Luiz traz uma mensagem assim bastante interessante. Ele diz o seguinte: no item 44 fala dever e trabalho. Diz o seguinte: o compromisso de trabalho inclui o dever de associar a criatura ao esforço de equipe na obra de realizar. O que quer dizer isso? Nós temos que entender que nós não estamos isolados, por isso que nós não devemos ter excesso naquilo que fazemos. Nós temos um conjunto de coisas, nós vivemos numa sociedade, e nós vivemos interligados a pessoas às quais nós temos afinidades, nas quais nós não temos afinidade. Então diz o seguinte: esforço de equipe na obra de realizar. Quer dizer, nós temos que entender que todos devem trabalhar no mesmo sentido. Diz o seguinte: na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Então, o exagero de que nós queremos que as pessoas nos compreendam, primeiro nós temos que compreender. Aí sim nós conseguimos ser compreendidos por outros, né? E ainda tem aqui uma mensagem de Meimei do livro Pai Nosso, né? Meimei diz o seguinte: com o trabalho obtemos muitas bênçãos e benefícios. Com certeza, com certeza. O trabalho espiritual nos traz o quê? Nos traz benefícios, nos traz bênçãos, nos traz benefícios. Diz o seguinte: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo o próximo no enriquecimento de nós mesmos. Então, né, assim, diz que mão vazia é oficina do diabo, né? Então, se você mantém sua cabeça, mão e mente vazia é oficina do diabo. Se você mantém suas mãos ocupadas, sua mente ocupada também. Porque o que acontece? Primeiro, sempre nós pensamos e depois nós agimos. É assim que funciona, né? Isso é o princípio da oração, né? Pensar para agir. Você tem que pensar para poder se ligar ao Criador através da oração. Com o trabalho, melhoramos nossa casa, engrandecemos o trecho da terra onde a providência divina nos situou. É através do trabalho, através daquilo que nós fazemos. E Bezerra de Menezes, né, para não nos alongar, ele coloca uma oração que eu vou sintetizar, logicamente, né? Ele diz que em oração pensamos trabalho criando oportunidades de servir, né? Oportunidade de servir, de amar, né? Criando oportunidade de amar, de aproveitar o tempo, de realizar correções na nossa conduta, de nos imunizarmos contra o mal, de sermos úteis através do trabalho e, finalmente, de vencer. Porque só através do trabalho edificador é que nós vamos conseguir o nosso progresso espiritual. E que tenhamos assim uma tarde de bastante trabalho, né, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Não só essa tarde, né, que se prolongue, né, possamos ter confiança, saber sempre que nós temos um condutor e que não falha, né? Ele está no leme desse nosso barco, né? E esse condutor se chama Jesus. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Zé. O tema é bem pertinente, né? Estamos aí, como você falou, no domingo, né, no dia do trabalho. Então, trabalhar sem exageros. Agora é hora de vocês trabalharem. Hora de vocês, se quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta. Estão abertas. A Renata está me olhando. Sem Não, exagero. Alguém, né, puxou aqui. Né? Sem exagero, né?
Tem que trabalhar. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria enfatizar a importância do trabalho na erraticidade. Isso, bem lembrado. Porque bem lembrado, é muito comum as pessoas falarem assim, fulano morreu, agora descansou. Descansou, né? Então, assim, as pessoas não têm ideia como é ativo, constante, produtivo o trabalho na espiritualidade. Com certeza. Né? Então, passado aquele período de perturbação e ajustes, nós trabalhamos também, né? Como o filme Nosso Lar. André Luiz chega, ele era formado em medicina. Queria ser médico. E aí, o que ele faz quando ele entende os princípios da doutrina espírita? Vai varrer o chão. Né? Isso daí. Então, é bom a gente pensar nisso. Exatamente. E agradecer o trabalho lá também. É através desse trabalho lá que a gente pode voltar um pouquinho melhor. Exatamente. Eu costumo fazer o seguinte, né? Como nós temos aqui uma certa... nós, Vladimir, eu, todos aqui temos nossas fraternas irmãs aqui presentes também, né? Nós temos a função aqui da quarta-feira de manter aqui o centro, né? Então, a primeira coisa que... Eu estou fazendo uma palestra aqui, mas eu fui jogar o cesto de lixo dos sanitários antes disso, né? Passei uma vassourinha aí também, né? Então, o trabalho é isso daí, né? O trabalho é isso, é não ter... Na seara de Jesus, não se escolhe. Vamos pensar no Paulo Apóstolo, né? Que ele era um rabino, conceituado, iria ser um membro do Sinédrio, né? Já era de uma escola rabínica fantástica, tinha uma certa hierarquia, e quando ele conheceu Jesus, o que ele foi fazer? Quando ele foi para o deserto ainda, para se recompor, para pensar justamente como pregar, ele foi tecer tapete, porque ele era um tecelão. O trabalho de base dele era um tecelão. Começou assim, né? Então não existe hierarquia, né? Na seara de Jesus, se faz tudo. Muito bem. Então, duas coisas. Primeiro, hoje é o dia da empregada doméstica, né? Poxa vida, né? É um dia de um trabalho de uma agente dedicada, né? Segundo lugar, eu queria, lembrando o problema do trabalho, que você estava falando muito bem, é que no nosso planeta Terra, nós temos exemplos desde lá das tribos primitivas até países que já estão bem desenvolvidos. Então, outro dia assisti a um programa sobre, acho que a Noruega, que mostrava a vida de um gari. E entrevistando o gari, o repórter falou, bom, e como é que é? Não, aqui para nós o ganho é relativo, porque o meu salário em relação ao de um médico não é muito diferente. Então eu me sinto muito bem fazendo esse serviço, tem toda a garantia, porque é um país bem desenvolvido. Então é interessante que o nosso planeta Terra, se já tem os embriões lá de uma vida bem avançada, quer dizer, esse aspecto. Talvez em um outro aspecto assim, afetivo, nós estaríamos melhor, não sei. Mas você tem também lá as tribos primitivas que ainda estão caminhando, né? É muito interessante. É verdade. E finalmente no livro sobre os anjos, Caminhada dos Anjos, aí o autor cita lá. E tem um ato que lá na Grécia antiga, lá uns 3 mil anos atrás, eu falava assim, mas tem um ato que está doidinho para arrumar um lugar para ele começar a trabalhar, Ou sim. seja, a vida é um eterno movimento, um eterno trabalho. Sem dúvida, né? Você colocou muito bem. O fato de existe, como diz Emmanuel, né? Do átomo ao arcanjo, né? Então, por isso que os espíritos falam, né? Da parte do reino animal também, né? Do reino vegetal, reino animal, né? E a evolução do princípio inteligente, onde nós já passamos, né? Onde nós já passamos. A fieira do nosso desenvolvimento passou por lá, né? A criação de Deus é incessante, né? É incessante, né? É maravilhosa. Por isso que eu citei aqui o caso do universo, né? Gente, nós não sabemos nada ainda, né? Vamos aprender muito, com certeza.
Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu achei interessante que eu vim da faculdade para cá e hoje na faculdade eu tive aula de teoria do valor-trabalho, né? E essa foi a coincidência. E lá a gente estuda por meio da teoria econômica marxista, né? Sim. E foi o que o senhor falou, basicamente, assim, começou pela sociedade muito primitiva, aquele negócio, plantar pouquinha coisa, aí começa a plantar mais, vende o excedente, e toda essa problemática que hoje a gente vê, ainda mais com esse dia do trabalho aí na nossa cara, toda essa problemática que a gente entende do lado positivo, do lado negativo, e que o Espiritismo passa para a gente a relação positiva que a gente pode ter com o trabalho e que nem sempre a gente lembra, né? É verdade. Com esse cotidiano corrido e que quando vai ver, faleceu e está descansando, né? Exatamente. Eu gostei por causa disso. Tá bom, muito boa colocação. Tem coisas fantásticas, né? Eu acho que a doutrina espírita é uma doutrina assim libertadora, né? Então nos abre os horizontes. Por isso que a doutrina espírita não é uma doutrina que coloca barreiras em nada, né? Então é para a gente pensar mesmo, para a gente poder desenvolver o nosso intelecto e, através do nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral, né? Desenvolvimento moral, através de todos os sentidos da compreensão, do amor, da fraternidade, né? E é isso que é fantástico, né? Nós estamos sempre aprendendo, né? E temos que agradecer essa oportunidade, né? Temos que agradecer porque, com certeza, fizemos tanta coisa que não devíamos fazer nas encarnações passadas, e agora nós estamos aqui correndo atrás para recuperar, né? Com certeza. Mais alguém? Não? Então é isso aí, Zé. Tá, só colocando bem rápido, né? Como você mesmo disse aí, a questão do trabalho, né? Tanto o trabalho do lado formal, né? Da necessidade do nosso dia a dia, né? Para se manter. Então, em qualquer âmbito, né? Nesse lado, no lado espiritual, ele é feito para evoluir mesmo, né? E aí, daí que vem a razão de que, se aqui é feito para isso, para evolução, no lado espiritual, também temos que trabalhar mesmo. Então, o trabalho é constante mesmo. Só complementando do nosso irmão ali que ele colocou, né, sobre a Noruega, né, sobre outros países desenvolvidos, né, até na própria Suécia, onde chega um momento que não interessa mais você ter carro de posto, que não vale a pena mais. Então, você tem que ficar naquela situação. Aí se manifesta também a sabedoria do Criador. A sabedoria do Criador. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma condição dessa, nós não estaríamos trabalhando esse nosso lado moral aqui agora. Esse desenvolvimento intelectual e moral que nós estamos desenvolvendo através da doutrina espírita. Se nós tivéssemos uma situação de mais conforto, como acontece, eu já conheço a Noruega, conheço, né, esses países, né, eles estão numa zona de conforto, eles estão longe da espiritualidade. E nós estamos mais presentes na espiritualidade. Então, essa mescla que existe. Com certeza, no momento em que nós estivermos atingindo um ponto mais elevado, de compreensão, de fraternidade, aquilo que está acontecendo lá, com certeza virá a nós por acréscimo da bondade de Deus, né? Então, aquele é um modelo que existe, é importante que se saiba que existe aquele modelo lá. E é importante que também nós possamos entender o seguinte, que nós vivemos esse mundo de dificuldades, de luta, do dia a dia, do trabalho do dia a dia, esse trabalho árduo no campo espiritual, justamente porque o nosso país, o nosso mundo aqui nos proporciona isso, né? Além de ter o tal do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, claro. Porque lá eles tomaram, lá o livre-arbítrio deles fez a decisão deles e para esse lado. E o nosso, infelizmente, a gente não valoriza quem não estuda, quem não coisa, então aí a diferença salarial acaba sendo muito grande. Mas na realidade, Vladimir, a pessoa que trabalha como gari, ele tem uma boa instrução. Tem então. Não. A instrução é dada a todos. A instrução é isso que eu falei. O livre-arbítrio. Também é o seguinte, você compara uma população da Noruega com uma população do Brasil, não dá. Da Finlândia com a do Brasil, não dá. Né? Não cabe dentro de uma cidade. O importante é que nós temos a graça do nosso mestre aqui. Então tá bom. Muito obrigado, Zé. Então agora vamos continuar trabalhando sem exageros, como diz o texto, mas é a nossa hora. Eu convido todos a cerrarem os olhos
e deixar fluir de você o amor, essa paz, pensamentos de saúde, em forma de vibrações. Então vamos vibrar para todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Aquele irmão que está passando por um problema de saúde, acamado, às vezes à espera de uma cirurgia no leito de hospital. Vamos vibrar intensamente para que haja melhora em sua condição física. Para aquele irmão também que desrespeitou as leis humanas e divinas e que hoje está encarcerado, também que ele reflita sobre os atos cometidos e consiga se reintegrar em nossa sociedade. Vamos vibrar por todos aqueles necessitados, moradores de rua, e aqueles que vivem também espalhados em todas as cidades do nosso país, usuários de drogas, principalmente os jovens. Vamos vibrar intensamente para que esses consigam estender sua mão e pedir ajuda. Hoje sabemos que temos várias instituições religiosas ligadas às doutrinas, às religiões, várias ONGs também, que auxiliam todo aquele usuário de droga. Mas ele tem que dar o primeiro passo, ele tem que pedir ajuda. Pois se trata de um caso de saúde mesmo pública. Vamos vibrar para os dirigentes das nações, em especial para os dirigentes do nosso país, para que suas decisões sejam pautadas de modo que consigamos e possamos viver em paz, tanto nesse planeta que habitamos, como nesse país também que moramos. Vamos vibrar para os nossos familiares, nossos lares. E agora mentaliza aquela pessoa também que você veio pedir uma ajuda, que ela solicitou para você colocar o nome dela na caixinha de entrada do centro, o endereço do seu lar. Vamos vibrar intensamente por essa pessoa, esse seu irmão, seu amigo, seu vizinho, para que ele também seja, nessa hora, agraciado com todas as bênçãos que vêm do alto. Vamos vibrando por todos os locais que vamos frequentar e vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a oportunidade desse trabalho, pois, como disse o Zé, quem mais ganha somos nós mesmos. Além da instrução, estamos recebendo também os benefícios desse trabalho para o nosso desenvolvimento moral. Vamos agradecendo a saúde que temos, tudo que possuímos, e ao mesmo tempo pedindo paz, tranquilidade e harmonia para transcorrermos essa semana e podermos estar de volta aqui na próxima quarta para uma nova reunião. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos os presentes, pela companhia, pela atenção. Obrigado também aos nossos amigos internautas, né? E até a próxima quarta. Que assim seja, graças a Deus.